E a gente abriu a edição de hoje aqui no Mulher Demais, falando e mostrando um pouquinho da história da AIMA, a Associação Integrada de Mães Autistas. Por lá, eu também conversei com 4 mães atípicas. Elas falaram sobre o diagnóstico dos filhos, sobre os desafios e o amor é o elo para que elas possam seguir firmes. Ana Carla, Vânia, Angélica e Janiele talvez nunca tivessem se encontrado na vida se não fosse através dos seus filhos. A gente vai conversar um pouquinho porque cada uma tem uma história diferente, tem particularidades diferentes, começando contigo, né, Ana Carla? E aí, quero que você conte um pouquinho sobre a tua história para nós. Você tem 2 filhos com autismo, um filho típico, né? Isso. Então me conta um pouco como é que foi a descoberta do diagnóstico para que o pessoal que está acompanhando a gente entenda esse primeiro contato com esse universo que é o autismo, né? Tão complexo como a gente já vem conversando. O primeiro diagnóstico foi com meu filho Ian, de 13 anos. Por ser o primeiro filho, eu não entendia, nem sabia o que era autismo. Então, mais via que tinha algo diferente. Então, comecei a buscar ajuda, né, com o médico, tentar achar o que era que ele tinha. Até que com 3 anos e meio nessa busca, com 5 médicos que fechou o diagnóstico de autismo. Já do segundo, eu achava que ele estava se espelhando no primeiro, né? Que ele via estereotipias, tudo, mas via também que ele tinha uma particularidade dele. Então também fui em busca do médico e ele também recebeu o diagnóstico de autismo e TDAH. Vânia tem gêmeos, né, Vânia? Me fala um pouquinho também como é que foi essa descoberta e a partir de quando você começou a perceber que tinha algo diferente com as crianças? O diagnóstico veio depois dos 3 anos de idade, mas desde bebezinho eu já desconfiei, porque eu tenho filhos mais velhos, então eu comecei a notar um comportamento diferente, né? Eram bebezinhos, não choravam para se alimentar para nada. A gente tinha que acordar para alimentar, para tomar banho, e depois que tudo isso era feito, todo mundo se calava, iam dormir e passavam o dia todo dormindo. Tinha que ser nesse processo de acordar. Essas características foram te chamando a atenção até que você buscasse um especialista para traçar esse diagnóstico mesmo? Isso, eu levei para a pediatra e ela começou a notar o comportamento, que todo mundo que entrava, abria a porta, eles iam lá e fechavam. E ela começou a perceber, e foi quando ela perguntou: mãe, você sabe o que é autismo? Eu disse: doutora, eu nunca ouvi falar. Faça uma pesquisa na internet. Então, assim, quando você vai ver o que realmente é, eu fiquei no chão. É muito triste você ver tudo aquilo que está ali relacionado a seu filho. Aí você já vem o quê? Na cabeça? O preconceito. Como é que você vai lidar com o preconceito? Né? A gente sabe que a gente vive no preconceito. Uma sociedade preconceituosa, aí já vem logo isso. Como é que a gente vai lidar, ensinar nossos filhos a viver nessa sociedade? Todas essas mães já vivenciaram alguma ou algumas experiências de preconceito. A exemplo de Angélica, né, Angélica? A descoberta, ou pelo menos aqueles primeiros sinais, apareceram durante a escola, né? Você em casa percebia algo diferente, mas foi na escola mesmo que te acendeu esse alerta? Sim, Bernardo hoje tem 10 anos, é autista de nível 3 de suporte, mas na época a única particularidade que Bernardo tinha era ser não verbal. Por ele ser filho único, não tinha contato com outras crianças, para mim eu não via diferença. Até que eu coloquei ele na primeira escolinha e aí ele começou a apresentar comportamento de morder, de beliscar, e ele não sabia me dizer o que era que estava acontecendo, até chegar um ponto que ele não queria ir mais para a escola. A gente começou sabendo que, entre esses comportamentos, colocavam o Bernardo dentro da secretaria e deixava ele lá para que ele não viesse morder, não viesse beliscar os outros meninos. Aí foi quando eu tirei e coloquei ele numa nova escola. Nessa escola começaram a fazer uma avaliação nele e me trouxeram talvez o diagnóstico. Nesse momento, por falta de informação minha, na época eu não sabia o que era o autismo, né? Porque não tínhamos tanta informação como temos hoje. Então eu fui buscar, veio assim, eu fiquei arrasada, só que a terapeuta que me trouxe, a psicopedagoga da escola que me trouxe o possível diagnóstico, ela me trouxe particularidades do meu filho, que só eu conhecia. Então eu fui
a luta. Fui para um neuropediatra, fui para uma fono e depois de 1 mês e meio fechou o diagnóstico de autismo. Janiele já percebeu desde cedo, né, Janiele? Você tem 2 filhos, os 2 com autismo, e foi desde muito cedo mesmo, né? Pequenininhos. Como é que foi assim? Primeiro perceber esses sinais e depois, de fato, ter a certeza do diagnóstico. Como é que foi esse sentimento enquanto mãe também? O José, quando o Vitor nasceu, né, o José tinha 1 ano e 8 meses. Então, quando o José completou 1 ano e 9 meses, ele começou a travar a fala, que é a trava da fala com 2 anos, que é o autismo dá isso. Então, ele começou a travar, ele chamava mamãe, papai, vovó. Então, ele parou, ele travou. Até a água que ele pedia, ele não pedia mais. E aí eu falei pro pai, o pai dizia assim, é ciúme do irmão. Mas eu vi uma reportagem e aí eu disse, não, eu quero levar no neuro. E aí eu levei o José, de princípio o médico não disse, que ele não tinha 2 anos ainda. E aí passou para terapia, fiz 6 meses de terapia. Dos 6 meses de terapia eu já sabia que ele era autista, não precisava nem o médico dizer, né? Com 2 anos e 2 meses o José já era diagnosticado com autismo. O Vitor, com menos de 1 ano, a mamãe já diagnosticou. E aí, com 1 ano e 6 meses, o Vitor já tinha diagnóstico fechado de autismo. Você vê que são histórias que se entrelaçam, né? E aí vocês falaram sobre a dificuldade, né, de descobrir esse diagnóstico, de aceitar esse diagnóstico também. Mas entre tudo isso, né, entre essas características, eu acho que algo chama muita atenção, que é a questão do preconceito, né? Quando recebi o diagnóstico, ele já deixou de ser chamado para aniversários. E há preconceitos em todas as áreas, até em lugares que não deveria ter, que é ambiente religioso, também tem. Mas o que mais dói é na família, na qual deveria nos acolher. O sentimento de mãe fica arrasado, né? Que a gente vê os nossos filhos tratados com preconceito não é fácil, né? Então, assim, a gente tenta ser forte, mas a gente sabe que por dentro a gente fica destruída. Não é fácil. São muitas batalhas, né? Diárias, a gente pode dizer assim, e talvez quem não passe por esse tipo de situação nunca vai ter a dimensão, né, do que acontece. O que é que vocês têm feito? O que é que a vida de vocês mudou, né? Como essa vida mudou desde a descoberta do diagnóstico até agora? Me conta, Angélica. Mudou tudo, muda tudo. Hoje, acho que todas nós vivemos para eles. Vivemos em busca de terapia, em busca de políticas públicas. Um pouquinho da evolução que eles conseguirem para a gente é muito. Então, a gente ressignifica a nossa vida toda. A partir do diagnóstico, nasce um autista e nasce uma mãe atípica. E a gente está no meio da campanha, né, Abril Azul, que eu acredito que seja realmente muito importante para as pessoas entenderem, né, como é que funciona. Mesmo que seja um pouquinho, né? Não dá realmente para mergulhar na história de cada uma de vocês e de tantas outras mães e famílias atípicas também. Mas falar sobre o diagnóstico, você acha que é importante, Janiele, para as pessoas entenderem e também para que a sociedade, de uma forma geral, se conscientize da importância de se voltar também, né? De voltar o olhar para essas crianças, para esses jovens adultos, né? Que descobrem depois também que tem autismo? Sim, é muito importante a gente falar e perseverar, né? Porque nossos filhos hoje são pequenininhos, mas eles vão crescer, os divãs já são maiores, já estão crescendo, já estão virando adultos e é muito importante. A gente tem que falar sempre, sempre, sempre. O diagnóstico não é fácil, né? Mas eu acho que o mais importante é não desistir, né? Foi isso que nós fizemos, não desistimos, né? Eu acho que o importante é você lutar em busca de tudo que tiver de direito, né? Terapia, inclusão social, tudo que é para que eles possam evoluir, porque é justamente o medo que a gente tem, sabe? Que a gente não é eterno, a gente não vai estar aqui para a vida inteira, então a gente tem que buscar o máximo possível de melhor para eles, para que eles possam evoluir e tentar viver nessa sociedade. Vocês compartilham esses desafios, mas também compartilham as vitórias, né? Estão comemorando sempre umas pelas outras e isso também é muito importante, né, Ana? Ver que o filho daquela amiga, daquela colega está evoluindo, acho que acaba sendo um sentimento em comum para todas as mães, né? É verdade, com certeza. Vocês celebram as conquistas? Sim. Faz parte do processo, do caminho também, né, gente? Se vocês pudessem visualizar um mundo ideal, um mundo pelo
menos melhor, né, do que a gente tem para crianças, jovens com autismo, que mundo seria esse, Janiele? Acho que um mundo que não tivesse tanto preconceito, né? Que um mundo que fosse mais, assim, eu acho que o adulto, que a criança ela é muito inocente, ela não sabe, mas um adulto que buscasse, que não sabe o que é autismo, mas pelo menos buscasse aprender, um professor que não entende muito, que buscasse ter o conhecimento, um cuidador que vive com ele, que fica ali o dia da escola, buscasse também, não ficasse só esperando para lidar com aquela criança, com aquele jovem, com aquele adulto, porque as crianças vão crescer e eles vão virar adulto. E a nossa preocupação de mãe é quando eles virarem adulto. Que enquanto criança a gente consegue ali, mas quando vão ficando jovens e adulto, tudo vai diferenciando, né? Porque vem os hormônios, vem tudo, não é só o autismo, vem tudo e aí o trabalho, que aí você pensa, será que nossos filhos vão trabalhar, vão namorar, né? Vai ter família. Cada fase com suas batalhas, né? Quero agradecer demais a vocês, de verdade, eu aprendi muito com cada uma de vocês. A gente comentava aqui nos bastidores como é difícil, né, tentar passar um pouquinho da história diante de tudo que vocês já viveram ao longo desses anos e o que ainda vão viver, né? Mas quero agradecer de verdade a cada uma de vocês e eu acho que esse é o principal sentido da luta mesmo, né? É trazer essa conscientização para que a sociedade, de uma forma geral, seja mais acolhedora, né? E que promova espaços de acolhimento também, de abraçar mesmo, não somente as crianças, as pessoas com autismo, mas as famílias que precisam desse acolhimento, desse abraço, desse respaldo, né, gente? Então, obrigada a vocês, viu? Por nos acolher, receber a nossa equipe aqui também. Vamos pra frente. Obrigada pelas histórias, por compartilhar com a gente, viu? Muito bem, agradeço mais uma vez, viu, as meninas que nos receberam tão bem, que se dispuseram também a contar suas histórias. Como eu falei aí na reta final da reportagem, né, é impossível, em tão pouco tempo de conversa, traduzir tudo o que elas vivem e até o sentimento também. Mas acho importante, né, a gente buscar mesmo informação, conversas, partilhas, para que a gente possa entender, ainda que seja um pouquinho, ter mais empatia e entrar na luta também.